Boa noite! Hola, hola, hola. Como estamos? Nossa, eu tô esbaforida. Tô tentando. Peraí. Gente, eu não tô conseguindo teclar. Consegui. Não tá aqui. Hoje com a deusa preta. Olha ela aí, maravilhosa. Hum. Mentira, você tem roupão? Eu tô. Ai, gente, olha, nessa quarentena é pijama, roupão, roupão, pijama. Ana, você não tá entendendo. Eu fiquei E... assim, gente, o que eu vou vestir pra falar com a preta? Roupão! Ó, eu também ganhei de Olha, aniversário. Já botei. É um kimono meio hobby. Ai, é é um prático. kimono, na verdade, né? E olha que eu não tô nem amamentando, mas a praticidade é atemporal. Em qualquer momento da vida, um kimoninho já Ai, que salva. ótimo! Já estamos super conectadas. Ai, que linda! Ai, Muito preta, deusa. quanto tempo, deusa. Olha quem fala, Deus é você. Muito tempo que a gente não Nossa, se vê. Mas muito, antes mesmo de pandemia, a gente já estava sem se ver há muito tempo. muito. Mas sempre usando a rede social para conectar, né, com as vibrações boas da vida. Você prefere que eu tire os comentários? Não, de jeito nenhum. Sou super a favor de comentários, seja, Eu também. seja o que for. Se for de amor, melhor. Mas se não for também, E como é que você tá ok. passando? É, a gente tem que estar mais assim, né? Tipo, ok. Não, é super ok. A vida é assim. A vida é feita disso, inclusive, né? E como E é que você faz tá parte. passando? Eu tô bem, tô bem. Eu fiquei doente, né, no começo da quarentena e fiquei boa, graças a Deus. Não foi fácil, foi bem punk, assim. Os sintomas são realmente muito chatos. E aí depois fica, né? Você entra numa questão emocional muito forte de se restabelecer emocionalmente. E aí você vai, no meu caso, eu busquei me equilibrar energeticamente, emocionalmente. E depois começou a sobrevivência, né? Como a gente vai sobreviver no meio desse caos, como a gente vai se reinventar, como a gente vai lidar com todas as questões, né? Eu sou uma artista que também sou empresária, então eu tenho algumas empresas e funcionários e tudo mais. Então, né, é uma loucura. Mas é doido, assim, como essa, essa freada brusca, né, que a gente levou, assim, né? O mundo tá girando, parece que, tipo, para. Foi bom para várias reflexões na minha vida, né? Várias, várias. Em todos os aspectos. Você Então ficou a gente está muito aqui. tempo, você ficou muito tempo isolada, né? Eu ainda estou, para falar a verdade. Não, mas sozinha no início. Sim, 15, foram 17 dias sozinha. Assim, o chato é que eu fiquei isolada, era chato, mas era bom também, com o meu marido, porém não no mesmo quarto. Era um apart-hotel em São Paulo, então ele ficava, eu ficava no quarto, ele ficava na sala, ele dormia no sofá da sala e dormia no quarto. Aham. E aí uma logística interna muito difícil, porque a gente não sabia, éramos os primeiros, então a gente não tinha referência nenhuma. Foi logo no início, né? Isso foi Foi, em março, né? eu fiquei doente dia 11 de março e o diagnóstico saiu dia 13 de março. Mas era tão no início que a gente não tinha para quem perguntar. Os médicos, obviamente, o doutor Davi Wipp, o doutor Calil, meus médicos, eles explicaram, o doutor Davi escreveu um manual de como a gente deveria fazer dentro de casa, porque também minha maquiadora, Soraya, também estava comigo.
Então a gente tomou todos os cuidados possíveis e que a gente teve acesso para que eles não se contaminassem. E deu certo, porque eles não se contaminaram. Foram 17 dias isolados junto comigo, eu e eles dois, meu marido e a minha maquiadora, e eles não se contaminaram e não pegaram o coronavírus. Que maravilha. Graças a Deus. Preta, eu tava aqui conversando com a minha mãe, né, ontem. Eu falei, ai, amanhã vai ser live com a Preta, festa. E a gente tava falando, cara, é impressionante como você tá cada vez mais bela, cada vez mais iluminada, mais potente. Você tem consciência? Você sente isso? Você é uma coisa de dentro para fora, né? Não tem um empoderamento. O que... Sinto libertação, né? Em vários aspectos, mas a liberdade deixa a gente mais harmoniosa com o nosso físico, mental, espiritual, quando a gente consegue entender que se essas três estruturas, né, da nosso ser não tiver em harmonia, não adianta, né? Então, assim, eu posso estar no auge da minha juventude, mas com a cabeça ferrada, mal, down, triste, cheia de noia, e com o meu espiritual completamente desconectado, aí não vai ter beleza certa. Aí a idade, ela serve, e eu tenho entendido muito, assim, a maturidade com um grande momento da vida da gente. A gente normalmente não quer, né? A gente fica, né? Todo mundo tem um apego à juventude e sofre de envelhecer, e sofre de amadurecer. E eu não, eu ao contrário, eu tenho tido um prazer enorme no meu amadurecer, no meu envelhecer. E falo envelhecer porque a gente tem que quebrar, né, esses padrões, da mesma forma como me chamar de gorda não é ofensa, é o que eu sou mesmo. Então, assim, o ficar velha eu tenho ressignificado, assim. E a quarentena me ajudou também nesse aspecto de entender que a minha força vital, ela tá na minha cabeça, não adianta. Não é nem no meu físico, porque o meu físico já está dando sinais, né, do tempo. Né? O joelho dói, a coluna dói, eu tenho que usar óculos, comecei a parar de enxergar tem uns 2 anos, os cabelos brancos, que eu tô amando, mas a vitalidade da gente tá na cabeça. E eu tenho até um exemplo muito forte disso na minha casa, na minha família, que é meu pai, que cada dia parece, nem sei, cada dia, óbvio que ele tá envelhecendo, tá com 78 anos, mas a vitalidade dele tá aqui, assim. Só que isso tudo, teoricamente, né, a gente fala, parece distante, e as pessoas falam, não, mas não, imagina, isso é balela. E não é, e eu tenho conversado bastante com as pessoas sobre isso. Se eu soubesse, né, tanta coisa que eu sei hoje, lá atrás, que tempo que a gente perde com bobagem na vida. Ai, meu Deus do céu. Não é, Gi? Você deve saber também agora, então, com seu filhinho. Cara, e a terapia ajuda muito isso, né? Não sei se você faz terapia, ajuda muito. Eu não faço terapia freudiana hoje em dia, não, mas eu faço Theta Healing, faço barra de Access, faço uma série de tratamentos assim holísticos e de autoconexão que tem me ajudado muito também nessa minha busca por um equilíbrio, né? A gente pra busca você isso. Tá mais preta, né? E eu ser mais velha. Acho que quanto mais a gente mais liberdade, mais potência, mais... E é tão difícil ser a gente, né? É isso que eu falo. Ser a gente é muito difícil. Então, a gente passa uma parte da vida da gente tentando ser o que a gente não é. Que a gente compra o grilo do outro, a gente compra uma imposição de um padrão, a gente compra uma imposição de um namorado, de um marido, de uma sociedade, de uma amiga, de uma mãe, de um pai. Aí junta tudo isso. Aí você vê, você está sendo o que o outro queria que você fosse, não quem você realmente é. E essa busca é muito dolorida, dói. E quem é que quer sofrer na vida, né? A gente está querendo, todo mundo está querendo
as pessoas acham que o grande lance da vida é a busca pela felicidade, né? Que a felicidade é o grande norte da vida. E não é porque ela não existe essa felicidade plena e nunca vai existir. A gente tem que ter um equilíbrio e saber usar as adversidades, as nossas vulnerabilidades a favor do nosso crescimento pessoal, né? E acolher as sombras, né? Total, E total. isso que dói, né? Dói, e eu tenho lidado com as minhas sombras há alguns anos. Óbvio que em muitos momentos eu tentei apagá-las, jogar luz nelas, né? A gente tenta, né? A gente fica driblando o tempo O ego, todo. né? O ego faz assim, faz de tudo É. pra gente. E quando você para e fala, parei de fugir, quero sofrer, vou sofrer. Sofrer faz parte. Sofrer é fundamental. Se você não sofreu, se quem está vendo a gente agora, a vida foi toda easy e não teve, não, você não está vivendo. Não está vivendo, porque o sofrer faz parte fundamental da nossa existência, do nosso crescimento. Então, eu encaro realmente assim as minhas dores e, e tento reformular e aprender com elas e crescer com elas e não ficar refém delas também, que é uma outra questão que a gente tem que saber lidar, É né? muito difícil. E você tem. Você lembra do seu puerpério? Cara, eu lembro muito porque 25 anos atrás, né? Francisco, meu filho, está com 25, mas é tão vital, assim, que é bem difícil de esquecer. Eu esqueço coisas, mas eu não esqueço. Eu tive, quando o Francisco nasceu, eu tinha 20 anos. Muito bom. Então, eu não planejei a gravidez, mas é como eu digo, não planejei, mas também não evitei. Então, inconscientemente eu planejei, né? A mulher que não evita, ela planeja. Duas. Opa! É, então ele veio e eu tinha 20 anos, o Otávio, meu marido, na época, pai do Francisco, era ator, é ator, e trabalhava, fazia uma minissérie na época que ele tinha que viajar. Então eu me lembro que logo que o Francisco nasceu, eu comecei a sentir umas dores, umas dores, umas dores, que eu sabia que aquilo não estava normal, que não era parte do puerpério, que não era toda a questão que eu estava tendo de amamentar, e o leite rachava. Na época não existia minha irmã Bela Gil para me dar uma dica de um, sei lá, do. Maravilhosa. Como ela é deusa também, né? Ih, cortou. Preta! É o Volte! meu ou o seu? Voltei. Foi o Voltou. meu que parou? Pra mim É. foi. Agora eu Ah, não. e para vocês, está tudo bem agora, gente? Foi uma falha de Wi-Fi. Qualquer coisa eu boto no 4G. Tá tudo bem? Eu tive todas essas questões, o peito que rachou, e aí as informações eram mais precárias. Na época, a gente está falando de uma época que era analógica, não tinha celular, você tinha que discar para alguém e falar: Oi, como é que faz com. Tinha alguns livros, tinha algumas publicações que eu li, mas essas dores começaram a ficar insuportáveis, até que eu fui para o hospital um dia e depois de idas e vindas ao hospital, descobri que eu estava com pedra na vesícula, com 20 dias de parida. Ai, mentira que você passou por isso. E aí lá vou eu de volta para o hospital com 20 dias de parida. Ainda nem tinha conseguido, eu fiz cesariana. Essa história não é engraçada, nem acho graça mais hoje em dia. Mas na época que existia uma banalização muito forte da cesariana, era quase que natural, normal. Era o contrário do que é hoje, assim. Você não questionava se você ia fazer cesárea ou não. Era cesárea. A mulher maluca era que falava que ia fazer parto normal. É Eu me sim. lembro disso muito, assim. Isso era muito forte, era natural. Hoje a gente vê toda uma busca de muitas mães pela naturalização do parto natural e não da cesárea.
num Uma país loucura. onde se mais se faz cesariana no mundo, por uma questão todo mundo sabe, só não vê quem não quer, uma questão comercial, uma questão que é uma indústria que move dinheiro, enfim. Mais uma vez capitalizando o corpo da mulher. Mais uma vez, exatamente. Eu tive meu filho, o Francisco, de parto de cesariana, por um despreparo total na época, assim. Eu lembro que o meu. Eu era engraçado que eu tinha um ginecologista, obstetra, que era uma dupla, era o marido e a mulher, doutora Ângela e doutor Paulo. E aí era louco, porque eu ali no exame de toque, no quarto ainda, aí um ia lá, fazia o toque, falava, não, tá com 2 centímetros. Aí o outro tirava a luva, botava a outra mão, falava, não, tá com uns 4 centímetros. Eu falei, gente, briga de casal com a minha xereca aqui aberta aqui. Pelo amor de Deus, resolve. Não é engraçado, mas é. Depois a gente acha graça, mas na hora, imagina. Não, na hora eu falei, pelo amor de Deus, parem de brigar e resolvam o que está acontecendo. Aí tem aquela palavrinha, né, que é terrível para a mãe, que é assim: o bebê está entrando em sofrimento. Quando fala isso, eu não Você sei se tem alguns que já tem essa. Já é o gancho, o gatilho, porque quando vem essa palavra, a gente não quer nem saber se vai ser cesárea, se vai ser parto normal, se vai ser. A mulher que mais trabalhou, fez pilates, fez exercício, fez tudo para ter um parto normal. Se o médico fala isso, o bebê está em sofrimento, ela não, né, não quer mais saber de nada. Enfim, e aí eu descobri, aí teve, eu conto essa história porque essa história do toque era hilária, eram 2 médicos ali. E aí, quando eu voltei para o hospital, que eu fiz um exame, descobriu a pedra na vesícula, eu tive que operar a vesícula com 20 dias de parida. E aí, o Francisco era recém-nascido. E eu lembro que ele nasceu numa maternidade, não era maternidade, é um hospital aqui no Rio de Janeiro, na Clínica São Vicente, ainda fazia parto nessa época, hoje em dia não faz mais. Na época tinha um andar só de berçário, de parto. E eu voltei para o mesmo lugar onde ele nasceu 20 dias depois e operei 20 dias depois. E ele nasceu 20 de janeiro, no meio do verão. A minha família estava praticamente toda já na Bahia, em Salvador, porque família de baiano é assim, né, família de baiano que mora no Rio de Janeiro, no Sudeste, chega dezembro, já todo mundo vai para Salvador. Ninguém é. nasceu, tá com saúde, a gente te espera lá. Não, ninguém. Imagina, me ligava. Ai, que bom que nasceu. Eu só tinha minha mãe aqui, que ficou comigo, mas meu pai, minha madrasta, meus irmãos, a maioria, porque são muitos, são 7, a maioria estava em Salvador. Então, quando eu operei da vesícula, que eu tirei a vesícula, e eu fui hospitalizada no mesmo lugar que o Francisco nasceu. E ele, o hospital, eu tinha que tirar o leite, né, e jogar fora. Tinha que tirar com a bomba, Ai, bomba e jogar fora, porque não podia dar, porque eu estava com um antibiótico na veia e aquilo era um sofrimento. Eu chorava, e eu falava, ele nunca mais vai querer pegar meu peito, porque, né, imagina, deram um rombo naquele bico da mamadeira, que é comparado com o meu biquinho, imagina, né? É uma ostentação de leite para depois voltar para o meu peito. Eu fiquei mal, eu falei, nossa. E aí todo mundo ia me visitar, era louco. As pessoas iam me visitar e conhecer o Francisco pela primeira vez, porque estava todo mundo viajando. E ele ficou naquele bercinho transparente do berçário. Ele tinha 20 dias, um mês, assim. Então era muito louco, porque as pessoas vinham para conhecer ele, até muito mais do que me visitar. Ninguém iria visitar uma recém-operada de pedra na vesícula, não era, imagina. Mas como a operada estava com o bebê recém-nascido do lado, na caminha, já era uma visita dupla, entendeu? Via o Francisco de lambuja, me viam. Porque o negócio era ver o Francisco. Então foi muito louco, porque eu juntei uma cirurgia em cima da outra, porque a cesárea é uma cirurgia absurda, né? Acho que a mulher que faz a cesárea, ela não entende a complexidade daquela cirurgia, só quando se faz, porque aí você,
não consegue andar, você não consegue fazer cocô, você não consegue. É uma loucura. Puta, e E depois. aí, e aí eu fiquei. Aí meu puerpério, ele foi muito focado na minha doença, assim, então misturou os sentimentos, sabe? Eu tive que ter eu tinha uma coisa muito leoa, assim, eu inclusive adiei muito essa ida, porque eu comecei a sentir dor uma semana depois que o Francisco nasceu. Passei umas 2 semanas ainda passando muito mal em casa até ir para o médico. Porque você não quer abandonar de jeito nenhum a sua cria ali. Você não quer se dar também por vencida, nem fraquejar, né? Tem uma coisa assim, que é uma cobrança em cima da mulher. Eu era muito jovem, e aí depois que eu voltei para casa, que eu operei, que aí o médico me liberou depois de 15 dias para voltar a amamentar, não deu outra. Aconteceu exatamente o que eu imaginava. Ele realmente não quis o meu peito de volta. Ai, que foda, cara. Virou uma guerra, noites e noites, assim, eu insistindo e ele urrando, aquele urrando que fica roxo. E eu falava, gente, não, o que que é isso? Eu tô querendo, é o bem dele, tentando amamentar o meu leite, mas ele está sofrendo. Eu tive que entender que eu não podia me culpar, não tinha culpa, porque, né, a vida é isso, a vida é baseada em culpa, né? A gente fica dando essa 24 volta horas assim, né? nessa Desse rodinha tipo. da culpa. E aí eu falei, ah, tá bom, vamos de suplemento. E não deu. Aí foi. E aí foi muito louco, porque eu era muito jovem e eu precisava trabalhar. E assim, aí o que aconteceu foi que ele voltou, eu voltei a trabalhar, ele já tinha ele tinha 2 meses. Eu Nossa, precisava muito trabalhar. recente. E aí, com essa coisa do peito, que foi uma espécie de, né, de um passe. Eu trabalhava, na época eu era secretária, assistente de uma pessoa, eu trabalhava perto da minha casa, então eu ia de manhã, voltava na hora do almoço, ficava com ele, e o Otávio me ajudando, a minha sogra, na época, a Cristina me ajudando. E aí comecei e não parei até hoje a trabalhar, são Até hoje vinte e você cinco anos. trabalhando. E o Otávio foi bem presente, ele foi. Muito. Muito. E Ele é olha que muito foda. ele foi presente no roots mesmo, sabe? Ele não foi presente no blá 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 do que hoje certos homens são cobrados a serem pais, né? Tem Ele homens que eles tentam se adequar às nossas as nossas demandas, né? Assim, e não necessariamente sentir o ser pai, muitas vezes, né? A mãe acaba dando norte para os pais. E não, o Otávio era pai raiz, assim, ele viajava, tinha que ficar fora, quando ele voltava, deixa comigo. E é engraçado, né? Porque o Francisco é igual a ele, obviamente melhor, porque filho tende a a ser melhor, melhorar a a espécie, né? melhorar. E o Fran e a Laura com a Sol, eles são assim, não existe isso de tarefa de mãe, tarefa de pai. Eles fazem tudo. O Francisco só não deu mamar para Sol, porque não tinha peito, porque se tivesse ele dava. O Otávio também só não deu peito para o Francisco, porque nem eu nem ele dava. Então, era muito quando a gente estava junto e quando ele estava em casa, era muito igual, assim. Talvez ele, por conta da minha convalescência depois da cirurgia, ele pegou muito o bebê para ele, assim, muito, muito. Eu demorei mais a me conectar com o Francisco depois que eu voltei do hospital, porque o Otávio ficou, sei lá, 10 dias. Eu fiquei 5 dias no hospital, mais 5 dias em casa, assim, sem, né, sem, enfim, Ai, recém-operada, com gente, dor nossa. no ponto daquilo, enfim, um caos. Nossa Eu Senhora. voltei a respirar uns 10 dias depois que eu saí do hospital, e depois de 5 dias eu voltei a poder dar de mamar. E esses 15 dias, basicamente, o Otávio foi guerreiro, assim, foi pai.
do Francisco em tempo integral, com a mãe dele me ajudando, mas ele não teve isso, não. Vou deixar o bebê na casa da minha mãe. Não, ele ficava. E tanto é que ele ia me visitar e no hospital levava o Francisco, aí deixava lá o Francisco do meu lado. E eu acho que é assim que tem que ser mesmo. Infelizmente, a sociedade não é assim e os pais não foram criados para serem pais. Não. Eles parecem que eles foram criados para serem coadjuvantes, né? Ou o progenitor, a questão do dinheiro, de prover, mas não é assim. E graças a Deus que a gente hoje pode falar sobre isso Exato, porque abertamente. antes a gente tinha medo, né? Não medo, mas Uhum. receio. Não É sei, porque é naturalizou muito, isso, né? É, é a tal da prisão, né? A gente exato. tá, a gente viveu esses anos e anos sob muitas opressões, né? São camadas e camadas e camadas de opressão. E a gente agora está literalmente descascando essa cebola, tirando as camadas, porque a gente não Ai, quer chorar, porque a gente Jesus. não quer mais. Dá até calor de lembrar de todas as camadas que a gente está tirando. Não é? Jesus. São Cara, muitas. e é muito. Você, Preta, você tem esse jeito muito mãe de ser, né? Você vê, tipo, agora que foi seu aniversário, as mensagens, todo mundo levanta isso, tipo, Preta, tem esse lado mãezona, coração, aquela que abraça. A minha mãe, ela sempre me chamou de mãe ursa, que eu cuidava assim os meus irmãos, sabe? Ah, mamãe ursa Sim, tá chegando. E eu cuidava. Então é mais ou menos, você tem esse lado maternal muito potente, né? tenho. Impressionante. Isso é algo que eu falo muito com os meus, assim. Eu nasci para ser mãe, e não necessariamente do parir, mas do cuidar do outro, do se preocupar, do zelar, do dar colo, do dar norte. Eu sou muito assim, e eu sou assim desde muito sempre, desde que eu me entendo por gente. Como eu fui mãe de verdade, pari muito nova, então, eu sempre exerci essa maternidade com os meus amigos, com os meus irmãos, mas principalmente com os meus amigos. E vim desenvolvendo isso ao longo da minha vida e fui me tornando cada vez mais mãe. E me apropriando mesmo de ser mãe de outras pessoas que eu não pari e que não são crianças, que são adultos, que, que precisam dessa energia vital, que é uma energia de mãe, que não está em dar conselho, que conselho não é isso. É uma energia, eu não sei explicar. Não tá. Todo o resto que eu falar, o que eu faço de verdade, o que eu gosto de fazer, eu gosto de cuidar, eu me preocupo, eu ligo, é tudo. Ai, mas estou com dor de barriga, toma tal remédio. Ai, mas o meu pneu do carro quebrou. Ai, eu estou indo aí te ajudar. Ai, mas eu sou dessa. Mas isso tudo é pequeno, perto de uma energia materna, assim, que eu acho que eu tenho e que muita gente, quando me conhece, quando conecta essa energia, acaba me chamando de mãe. Eu tenho vários filhos espalhados por esse mundo Coisa afora linda. e gosto, tenho prazer disso e tenho orgulho. E aí você falou do meu aniversário e foi um momento esse ano bem delicado, assim, fazer aniversário no meio da pandemia. Eu tava por conta disso, de ser festeira, a leonina, a que alegre, eu, eu, eu já tinha começado a desconstruir isso e entender que isso não ia acontecer. Eu estava isolada no sítio da família com meus familiares só. Mas na hora que vem o parabéns para você, você fala, gente, estou comemorando o quê, no caso? Tipo, foi um dia onde tinham feito 100 mil mortos de coronavírus no Brasil, a Chica Xavier tinha morrido, e aí eu fiquei muito conflitada, assim, com os meus sentimentos. A gratidão por estar viva, a gratidão por estar bem, por ser uma mulher privilegiada e estar em casa com os meus, mas senti muito as dores do mundo, assim, não consegui brecar, sabe? Você é muito empática. Acho que essa É, energia é muito potente sua, né? Você é tem esse. verdade.
tenho isso mesmo. Eu sempre me coloco no lugar do outro e sempre e tento. E a minha via da vida sempre foi por esse aspecto, assim, de me colocar no lugar do outro, antes de julgar, antes de criticar, antes de beijar, abraçar, de entender. E eu e aí quando eu me vi, foi um aniversário diferente de todos os aniversários que eu passei. Aí tem gente que acredita em inferno astral, tem gente que acredita em sei lá o quê. Eu acredito que foi isso. Energeticamente, a gente está num momento muito difícil, assim. Uhum. E aí o celebrar, você tem que ressignificar. Você tem que ter gratidão por estar vivo, mas não é hora, sabe? Eu fico vendo, eu tenho pessoas que eu conheço, amigos até, que fazendo festa. E uhul! Eu falo, E eu tô com bate. essa sensação, é meio estranho. Eu falei, gente, será que só eu que tô isolada, sabe? A Eu galera. penso isso o tempo todo. Eu falo, eu que tô louca, né? Era pra eu estar na rua já, sei lá, fazendo tudo e eu não tô porque eu que sou errada, né? Porque tá todo mundo na rua, tá todo mundo fazendo festa, tá todo mundo no bar Pulando bebendo, as jantando, indo ondas. viajando, e eu falo, então, só posso eu que tá errada, mas nesse aspecto, se for eu a errada ou você, eu tô errando com força. Eu tô errando muito com força, porque eu tô aqui desde março isolada com a minha mãe. O máximo que eu fiz foi ir para casa dos meus pais, que é aqui em Interlagos, São Paulo, e fiquei um tempo lá porque no apartamento, né? De É, resto, é a mesma coisa que eu também estou isolada no meu apartamento. O máximo que eu faço é ir para o sítio, que também demorei 3 meses para ir, e nada mais. E algumas vezes eu fui ao meu escritório trabalhar de lá, mas e voltei. E aqui pretendo ficar até que uma ordem maior e confiável e de credibilidade diga: agora você pode sair. Você sabe pode que eu tava sair. falando? Eu tava falando com o Dito hoje. Ah, meu amor, meu E aí amigo, ele meu falou irmão. a mesma coisa, ele falou: "Você não tá entendendo, todo mundo tá na rua. A galera tá na É, rua. Parece que é ninguém mais tá isso. morrendo. Banalizou, né? Banalizou, e é isso. Principalmente as pessoas, a gente pensa, o Brasil com sei lá quantos milhões de habitantes, morreram 110 mil. Isso espalhado, tem muita gente que não foi impactada na família, sentimentalmente pelo coronavírus. Tem muita gente que realmente ou passou e foi uma gripezinha, ou passou e não sentiu nada. Então, assim, é o que você falou, a prática de empatia não é para todos. Não. Tem seres humanos com essa deficiência, que essas pessoas têm deficiência de caráter, na minha concepção, que não enxergam isso e não vão enxergar. E aí a gente é que vai ser o maluco. Nós somos os radicais, nós somos aqueles que queremos, que parece que é a gente que quer ver a destruição da economia, né? Quem disse, gente? Eu estou em casa assim, quase 6 meses, meus músicos, meus técnicos, minha banda sem trabalhar. A coisa que eu mais queria hoje, se eu pudesse, era estar com o meu trio elétrico no meio da rua falando, tira o pé do chão. Mas não posso. Eu não posso fazer um show, eu não posso ser irresponsável, eu não posso fazer, mas eu vou fazer aqui para pouca gente. Não, eu só vou fazer quando for seguro para todo mundo, não só para mim, mas principalmente para o meu público. Então é realmente muito louco ver Ah, o comportamento de certas pessoas. é assustador. E por isso que você é a preta, né? Ah. Maravilhoso. Ai, meu Deus. É isso, porque eu sou filha da Sandra e do Gil. E por isso que você é você. A gente tem Eu também sou filha da referências, Sandra né? e do Fernando. Sua mãe também é Sandra? É, Olha! É, Sandra. Sandra. Minha mãe é muito empática também, mas minha mãe é uma empatia assim que chega a sofrer. A minha mãe, ela. Eu também sou. Minha mãe é igual. Ela é tão empática que ela abriu mão da vida dela pela dos outros.
Hoje ela pensa, ela olha, ela fala, ué, mas o que que eu fiz? Eu falei, você passou a vida fazendo pelo outro, talvez você tenha deixado de fazer por você. A minha mãe é igual. E aí eu Será que a olho pra gente tem a mesma mãe, Alô? ela, somos irmãs, mas Sandra, minha será? mãe é igual, Preta. E aí eu fico com medo de seguir o mesmo caminho, sabe? Olha, eu prefiro errar por esse. Ai, Se assim, se no final da minha vida eu tiver algum tipo de frustração e for essa, que seja. Melhor do que ter sido egoísta e ter pensado só na gente. Mas, obviamente, eu também sou igual à minha mãe e eu busco um equilíbrio disso, de hoje em dia ter mais recurso, de ter mais informação para me amar, né? A gente tem a informação como um grande aliado, a, a história de outras mulheres, o coletivo, isso tudo serve para nos fortalecer. Então, nossas mães, elas, né, são de uma geração onde muita coisa foi privada delas, né? Muita coisa foi tirada delas. E a muito. gente vive numa geração de revolução. A nossa geração, a gente ainda teve sorte. Você é bem mais nova que eu, mas eu Não, vi. Ah, sim, com certeza. não, Preta. Com certeza. Você é bem mais. Obrigada, mas não. É. Eu também tenho 20 anos, já que os 40 são 20. Então Tô pronto. chegando, Tô estamos com vinte e juntas. seis. Eu tô com 26, amor. O corpinho tá aqui de 46 mesmo, a cabeça tá de 18. Olha lá. Mas Ótima! mas eu acho que é isso tudo que a gente tá falando, tá tudo aqui, ó, na cabecinha da gente. Tudo. E a Sol, hein? Ah, Gente, Sol, eu tô muito tô louca, aqui eu acho a Sol muito. trancada no meu quarto, tranquei a porta, tive que passar a chave. Porque eu até explicava, vó, vai fazer a live, você não pode gritar e trocar de roupa 1000 vezes. A gente não ia estar aqui, tá aqui conversando. Aí ela tá lá na sala, só Deus sabe, ela já veio aqui, já falou, tá muito alta a música? Já tá na 10ª personagem, no 15º look do dia. Cara, ela é muito parecida com você. Ela não tem Ela é. muito o seu. Tem, 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 né? tem, Eu tem, acho. e isso é uma das coisas que mais me emociona, porque eu vivo uma regressão com ela, de verdade. Eu olho as atitudes dela e eu volto no meu passado, eu sinto, e aí vem imagem de coisas que eu não lembrava, quando ela tá fazendo ali uma dancinha e tá fazendo uma coisa, e quando ela fala, parece uma loucura na minha cabeça. E aí minha mãe e meu pai, quando a gente tá juntos, e meu pai fala, ela é igual a você. Eu falo, mas como assim, pai? Ela é igual. Você tinha o mesmo jeito, você tinha a mesma maneira de falar, você era isso, você queria chamar a atenção de todo mundo, a gente tinha que parar o que estava fazendo para ver o seu showzinho. E ela é assim, se você não Cara, é para, impressionante a mesma energia. é a mesma energia. Ela tem muito da mãe e muito do pai e muito de mim também. Então é uma loucura. Não, a mãe é Tomara que ela maravilhosa, né? Não, graças a Deus tá tudo certo. Mas ela tem muitas referências, assim, muito fortes, né, dentro de casa, assim, então ela vai ser uma mulher, tomara. Vai ser, Muito, total, a gente já está é. criando ela, ela já é bem mais livre e bem mais esclarecida do que eu, e é inacreditável, né? Como A gente aprende muito, né? nossa, ela é aula todo dia. Quando eu vejo, tá, deu 3 tapas na minha cara e fico assim. Menina, quantos anos você tem mesmo? Não, o meu marido e eu, Rodrigo, a gente passa o dia se beliscando. Juro, não é brincadeira. O dia, assim, Se tipo, a gente não pode. cutucando. Porque a gente não pode emitir muita. Né? Ela fala uma coisa, você não pode falar, ai, o que você falou? Você tem Não que pode fingir. demonstrar que você tá assustado, né? Não, você tem que fingir que tá tudo normal. Eu falo, e belisco meu marido, assim, ele me belisca e fala. Os dois estão coxos, né? Quando chega de noite quando ela dorme, que ela dorme finalmente, a gente fala, mas você viu isso que essa menina falou? Mas você viu isso que ela falou? Você viu isso que ela falou? Ah, é maravilhoso, é maravilhoso. Por isso que eu sou muito grata à vida e ela me deu
muito dessa minha vitalidade de volta, assim. Quando a Sol nasceu, eu estava com a minha bateria no, na reserva já. Eu estava muito. Eu tinha entrado numa vibe de trabalho, assim, workaholic, muito louca. Muito também de aproveitar as oportunidades que eu estava tendo. Aí você, né, não sabe dizer não, nem pode. No nosso mercado, então, É né, muito é quase um importante. pecado você dizer não para uma oportunidade. Então, você bota aquele sangue no olho assim e vai. E eu tava desgastada, eu tava cansada, eu tava muito, 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 muito desgastada, emocionalmente e fisicamente. E trabalhando demais, sei lá, 20 shows por mês e mais tudo que eu fazia. E quando ela nasceu, assim, era louco, porque todo mundo falava, ai meu Deus do céu, e agora? E aí, eles moravam comigo. E agora, mãe? O Francisco ficava muito preocupado. Meu Deus, mas a gente vai atrapalhar muito a sua vida morando com você. A gente vai atrapalhar, você vai querer dormir, ela vai chorar. Eu me lembro que ela nasceu, no dia seguinte eu tive que viajar para fazer um show em Minas Gerais. E aí fiquei, emendei, voltei 4 dias depois sem dormir. E aí entrei em casa e ela estava dormindo, e eles, e meu marido, e eles, ai, todo, Laura e Francisco com cheio de dedos, vai dormir, mãe, vai dormir, vai dormir. Eu deitei aqui na cama, eu falei, não, vou lá ver ela. Fui lá, cutuquei. Quando ela fez eu falei, eu cuido. Nunca mais larguei. E não tinha. O Rodrigo, meu marido, falava assim: mas cadê aquela dor no joelho que você estava sentindo? Eu agachada na cama, assim. Eu falava: ih, não estou sentindo a dor. Mas e aquela dor na lombar que você estava? Eu falo: ih, não Eu tava passou. com dor, eu falei Eu estava isso. com dor, falei isso. Ela me curou de muita coisa, assim. Ela me deu uma vitalidade, uma energia que foi Deus. Aí vai dizer que não foi, gente. A menina veio para me salvar praticamente, porque ali eu entendi e comecei a rever as minhas prioridades e rever minha agenda, rever tudo, assim. E botei um pé realmente no freio e falei, calma, não, esse final de semana eu preciso livre, não, eu preciso ficar com a minha neta, eu preciso ficar com a minha família. E me deu essa energia para continuar por mais tantos Engraçado, anos. escutando você, eu lembro dos meus pais, né? No meio dessa pandemia, o pequeno Pedro Luna nasceu e, tipo, é isso, eles falam que é a alegria Não é, deles. mas só avô entende. Só avô entende, não tem. Tem como uma frase, alguma coisa para diferenciar do amor de mãe e Ah, amor? não tem, mas eu brinco muito com o Francisco e ele morre de rir que eu falo, se eu soubesse que era tão bom ser avó, eu não tinha sido mãe. Ele fala, louca. Gente, Tipo, não, óbvio que não, mas é porque realmente é diferente. É diferente por vários aspectos. Primeiro, eu acho que tem a coisa dos medos, né, que a gente tinha, que a gente tem com filho. Principalmente, eu só tive o Francisco, então ele foi filho único, então eu coloquei ali tudo nele. Você já tá mais velha, né? Neto não vem para ninguém muito novo. Eu acho que eu talvez tenha sido o auge, né? Eu tinha 41 quando a Sol nasceu. Então, quando você tem 40 anos, você já está sabendo um pouquinho mais das coisas da vida. Então, você está respirando melhor. Já tem alguma calma, né? Tem ali, você está, né? Não é? Ai meu Deus, mas a criança agora, o que que ela vai fazer? Ela está respirando, ai, mas ela não mamou, ai meu Deus, não vai rotar, ai, mas a cólica, ai, mas o banho. E a gente é assim, né? tá É respirando, tá tudo. respirando, tá Tá respirando. respirando, tá respirando. Coloca a mão É aqui. assim. E com o neto é tudo calma, calma. Você já viu muita coisa na vida, você já viu mais coisa do que quando eu tinha 20 anos. Então, acho que isso já é um fator que. E tem a coisa do. Assim, é lindo ver seu filho sendo pai. É lindo sua mãe ver a filha sendo mãe. Dá uma sensação de continuidade, você começa a entender o ciclo da vida, o que você está plantando aqui. É isso, né? A gente vive para isso, assim. Aí eu
eu vou embora, o Fran vai ficar, vai deixar a Sol vai deixar alguém, que vai deixar alguém, que aí vai escrever um livro um dia, e aí hoje em dia tem essas tecnologias. Daqui a 100 anos, uma tataraneta minha vai abrir um computador e vai ver as coisas como a Trisa dela foi, falou, que ela disse, que eu vivi. Então, é um pouco por isso que a gente tem que deixar aqui na nossa passagem energia positiva, boas vibrações, né? É Você, o que eu acredito. e você não pensa em dar um titio ou uma titia para Sol? Penso muito, não só penso, como pratico de todas as formas. Assim, já fiz, tenho 46, o meu relógio biológico já gritou faz tempo, então eu fiz tratamento para engravidar, tentei, e tento ainda de forma natural. Acho que se chegar num limite que eu não consegui engravidar, para mim para mim já é muito natural que eu adote, que a gente adote. Isso é um assunto que ainda é conversado aqui em casa, eu e Rodrigo. Ele é jovem, né? Ele tem 32 anos, então ele ainda tem essa esperança, essa vontade de ser pai, de um filho, né, biológico, mas ele também já sabe que ele é apaixonado e casado com uma mulher bem mais velha. Casou comigo já sabendo disso. A gente vai vivendo, né, as esperanças e vai tentando. Mas eu não sofro nenhum dia da minha vida com esse assunto, assim. E tento dar o maior suporte para o Rodrigo não sofrer também. Porque nosso amor é lindo, de verdade. A gente se ama demais, a gente é muito apaixonado um pelo outro. Dá pra ver. E a gente adoraria, assim, mas acho que tem. Ele agora a gente teve um sobrinho, ele teve um sobrinho. Ele é louco, nosso afilhado. E virou um bicho, assim, ele nasceu de parto prematuro por conta do coronavírus. Minha cunhada teve coronavírus, ele nasceu de 30 semanas. Então foi, assim, bem assustador. E eu vi um Rodrigo que eu nunca tinha visto, assim. E aí, no sobrinho, quando ele viu esse amor ali num bebê que era do irmão, acho que ali já Deus preparando ele também para começar a entender outras formas, talvez, de amar um filho, que não seja vindo do meu ventre, mas vindo do nosso coração, né? Pode E ser. é o que importa. É o que importa. Mas eu vou ter, né? Pode não ser nosso filho, mas vamos ter ainda muitos filhos, porque eu me apaixono a cada dia por uma pessoa diferente, então, e essas pessoas eu vou adotando. Hoje em dia tem 5 meses que eu não estou podendo adotar ninguém, botar em casa. Mas para quem é meu amigo, que me conhece, sabe como eu sou. Eu sou dessas que adoto as pessoas para mim, para eu cuidar. Um amigo, uma pessoa, um amigo do meu filho, uma amiga minha, um amigo do amigo. Se eu me apaixono, se o santo bate, eu Você é já muito leonina, né? Você é sou rude, sou leonina raiz. bichana, assim, né? Você Eu é... sou. Sinto. E assim, e é a vida. Já me decepcionei muito também. E isso é muito bacana também. O se decepcionar é enriquecedor, assim, em muitos aspectos. De você entender que é isso, tem gente diferente da gente, tem gente que vai agir diferente, tem gente que não tem caráter, tem gente que não tem empatia, tem gente que não tem solidariedade, tem gente que não tem amor, tem gente que não tem gratidão. Tem. E tá tudo certo, mas é louco, assim, isso tudo não me parou. As decepções, as coisas que eu vivi na vida não me freiam nesse aspecto do amor, do querer dar, do querer dar. Quero Você dar amor para continua. quem puder. Continuo. Não, porque tem pessoas, às vezes, que a gente trava, né? Você não trava nem um pouquinho, tipo, Não, com certas pessoas. Não, com as sim, pessoas, as sim. pessoas sim, mas não com o sentimento de não querer fazer pelo outro. Eu ainda quero fazer muita coisa pelos outros, assim.
E faço, mesmo com as rasteiras que a vida me deu. Não, eu não me traumatiza, sabe? Você pode, a gente fica mais esperta sim. Você vai, né? O faro da leoa vai ficando com mais critério. Mas eu continuo acreditando que é a única maneira mesmo da gente passar por essa vida é amando uns aos outros. É isso, esse é o grande lance da vida. A gente não vai viver aqui sozinho e também não é somente a família da gente, os nossos pares. A vida foi feita para a gente realmente interagir uns com os outros, é, de forma saudável e intensa. E é o que eu vivo, tenho vivido esses 46 anos. Tenho interagido com muita gente. Ai, Preta, adota mais gente, adota mais crianças. A gente precisa desse tipo de criação, Quero, sabe? eu quero adotar gente, criança, quero adotar gente grande, Para adultos, colocar bastante velhinho, gente, sabe? cachorro, gato. Não, eu, se puder, eu falo isso. A Malu tá aqui, minha sócia, ela acabou de passar aqui, mandou um coraçãozinho. É, esse é o meu grande projeto de vida, assim. Se eu pudesse, eu morava numa fazenda, sabe? Enorme. E só ia chegando gente, eu cuidando, eu cuidando. Eu tenho essa imagem muito na minha cabeça recorrente, assim, de um lugar que eu tenho, que eu recebo e que eu cuido das pessoas. Isso pode ser um sonho, pode ser que um dia se transforme, não sei de que forma, Cuidar mas a das vida. crianças, abrir um. É, não sei. Quando eu era criança, eu falava muito para minha mãe que, que eu queria trabalhar no orfanato. Eu sempre falei isso. Minha mãe nunca entendeu. Eu falava, eu quero trabalhar no orfanato, quando eu era criança. E, e aí eu não sei, pode ser que a vida me leve para ter uma casa de acolhimento de crianças e idosos, juntar, cuidar. Eu gosto disso, assim, eu gosto de cuidar dos outros, de verdade. Tenho prazer, prazer. É muito mãe. Sou. Preta, deixa eu só falar uma coisa, carnaval. Pois é. Sabe que eu tô há 4 anos tentando pular o carnaval, que eu não consigo. Uma eu Calma. tava trabalhando, outra eu também tava filmando fora, daí outro eu engravidei, outro foi agora. Não consegui. Mas eu acredito que bate mais pra você, né? Tipo, É louco isso, né, Gia? Assim, é bem louco, mas não bate pra mim, porque carnaval é estado de espírito também. Carnaval não necessariamente seja uma data do ano ou uma festa. Carnaval é uma liberdade que a gente tem dentro da gente e uma liberdade em conectar com pessoas felizes, em vibrações positivas. Isso para mim é carnaval. A gente pode carnavalizar qualquer momento do ano. A gente está numa quarta, terça-feira. Amanhã, se você acordar com o espírito de carnaval, você vai botar uma roupinha, você vai fazer um negocinho, você vai pegar o Pedro, vai botar um negócio nele, vai botar uma música e vai astralizar. Então, carnaval é astralizar, é mudar a chave, né? É mudar a energia. E acho que o carnaval a gente criou durante, né, toda uma vida muito essa coisa da energia que só pode extravasar em fevereiro. Eu só posso extravasar essa energia em fevereiro. Tanto é que, né, nos últimos anos tem muitos carnavais vai fora de explodir. época, porque a gente tem que extravasar essa energia não só no carnaval. Então, eu de fato não acredito no carnaval como fundamental nessa estrutura comercial. Eu acredito que o carnaval é uma astralização. E a gente só pode astralizar quando as pessoas estiverem saudáveis, quando as pessoas puderem, quando as pessoas quiserem astralizar. Então, assim, enquanto a gente não astraliza, não puder astralizar em massa, a gente vai ter que astralizar e buscar essa energia dentro de cada um e nos seus grupinhos. Você pode astralizar aí com seu pai, sua mãe, seu filho, e uma prima que chega. Eu posso astralizar aqui. A minha vida, se você me perguntar, há 4 dias é um verdadeiro carnaval. A Sol de Maria, ela acorda de manhã e já fala, já é quase o chiclete, oba!
Tipo, ela é a Ivete Sangalo na minha sala, entendeu? Minha mãe Ela é tava, uma... antes de entrar com você, minha mãe tava com o Pedro Luna no corredor. Ela, me dá chupeta, oh, me dá chupeta. É, Eu falei, mãe, ela, ai, eu já tô no ritmo da preta, maravilhosa. mas isso é carnaval, entendeu? Isso é carnaval. Por isso que as pessoas acabam tendo muito, me vendo e me ligando muito ao carnaval, porque eu acho que carnaval é você reastralizar, é astralizar a vida, é pegar um sentimento e uma energia e mutar para algo Transmutar, muito né? bom, e transmutar para algo muito bom. Você vê, historicamente, a gente vê como o carnaval funcionou para a sociedade como uma válvula de escape para muitos sentimentos, né? Inclusive até para sentimentos não tão bons, assim, não tão bons, não nada bons, né? Coisas permissivas, machismo, que é permissivo, era permissivo no carnaval, coisas que você vê que é isso, é o extrapolar, é o fazer o que não é normal, é o se fantasiar. E eu vivo um carnaval desde que eu nasci, então eu não tenho essa relação com o carnaval específica em fevereiro. A minha vida Carnaval é aqui, né? tá aqui em mim o tempo todo. E eu sei hoje em dia, no meu equilíbrio, eu já tive épocas da minha vida que eu vivia num carnaval full time. Que é isso, olha a gente filosofando, mas é essa busca que a gente tem muitas vezes na vida pela fantasia, é usar a fantasia e usar um estado de euforia para mascarar certas coisas. Por isso que o carnaval é um baile também de máscaras, também é uma festa monesca do momo, é uma coisa. Então, assim, vamos também transmutar e ressignificar o carnaval. É óbvio que ninguém, nem todo mundo vai querer e vai ter disposição para essa para essa transformação. A maioria vai querer, e já até escuto falar que o carnaval vai ser adiado para junho, para julho, para. Não tem necessidade disso, gente. O que a gente tem a necessidade que a gente tem é pela saúde. A busca incansável que a gente tem que pensar e planejar é achar essa vacina. Depois que achar, é fazer com que ela chegue democraticamente para todos, que é uma outra questão. Nossa, eles Então, vão testar aqui, né? Vão vão testar aqui, mas testar não sabe aqui. quando vai chegar. Não, é tudo uma loucura. E Ai, aí, gente. quem sou eu para ficar pensando em carnaval? É a última coisa que eu penso. E assim, e acho isso, acho que existem outras formas da gente astralizar, da gente carnavalizar e repensar que simboliza isso para a gente, o que simboliza isso para o brasileiro, de uma maneira positiva. Eu tenho eu sofro quando eu penso nas escolas de samba, porque para muita gente carnaval é folia, é festa, é diversão, mas para um outro tanto, carnaval é suor, é raça, é trabalho, é fonte de renda, Comida na e é mesa. comida na mesa. Então, quando eu penso em carnaval e quando eu penso não vai ter carnaval, eu penso nessas pessoas. Eu penso como vai ser daquelas pessoas que o vendedor de cerveja, o ambulante, o homem que faz o som, essas pessoas que eu penso, não em mim, nem nos grandes artistas. Não é isso, não é sobre isso, é sobre como é que essas pessoas vão sobreviver, como essas pessoas vão. Como foi o São João agora. A gente pode já pensar no carnaval como a gente está aqui no Sudeste, no Sul, então para a gente é menos nocivo a perda do São João, porque a gente não tem grandes festas, mas a gente tem cidades do Nordeste que vivem. O São João é uma festa que é maior do que o carnaval. Sim, Né? Aí tem a pessoa falou assim, o turismo da cidade, da enfim. cidade. São tantas camadas também, mais uma vez, que foram atingidas de maneira profunda por esse vírus, que nós artistas, eu pelo menos como artista, a última coisa que eu penso é em mim e no trio, especificamente na rua, na diversão,
E eu penso lá, eu estou pensando lá embaixo na estrutura que leva a isso tudo. Porque é isso, tem pai de família que é ambulante, que vive no carnaval, que não Como vai é que... ter, como não teve agora no São João, quantidade de famílias que ficaram desamparadas, sem o seu sustento, porque não podiam montar suas barracas no São João, não podiam fazer suas feiras, não podiam fazer. Aí, quem sou eu para pensar em mim? Entendeu? Novamente é disso que se trata, né? É disso, mas eu Por falo isso isso desde o que início. Eu não tô, a gente não tá falando, eu não tô falando. Quando eu falo que eu não vou sair de casa, que eu vou ficar trancada, que eu vou botar a máscara quando eu sair, eu não tô falando de mim, eu tô falando do outro, né? Eu tô falando do cuidar do outro. Eu, inclusive, já peguei isso e tenho, as pessoas da minha família falam, mas você toma mais cuidado, você toma tanto cuidado. Eu falo, sim, ninguém sabe. Outro dia tinha uma mulher aí reinfectada com é coronavírus. Ninguém sabe. Agora eu li hoje uma matéria que algumas pessoas com coronavírus estão tendo problemas psicológicos, tendo depressão, insônia, agitação, um monte de coisa. Essa doença, ela é não sabe. muito nova, ninguém sabe nada sobre ela. E eu vou lá e eu ficar preocupada com carnaval. Eu estou preocupada com a comida no prato das Ai, pessoas. Preta, como você é necessária, cara. Isso é muito foda, Preta. Olha quem fala, gente. Sério, mana, você é, por favor, adota, tenha, pare 7.000 vezes. Ai, É não vejo a hora de conhecer necessário. Pedro Luna. Ai, Ai, eu gente, ele é quero muito muito. fofo. Ele é muito Muito fofo. sorridente. Todas as Muito, muito mesmo. ventilações serviram. Ele é muito. Porque eu tava. Mas sendo seu filho, né? Só podia nascer um ser de luz. Luz só brota, só gera luz. Ai, meu Não amor. tem jeito. De vez em quando, de umas trevas, nasce uma luz, mas luz só gera luz. Você é muito maravilhosa, você é muito necessária, você é muito potente. Pô, continua, continua. Eu acho é tão importante a gente ter, sabe, artista assim como você que tem voz, sabe? Você tem um microfone gigantesco e você usa esse microfone. Muito, Sim. muito, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Obrigada por estar dividindo com a gente as suas dores, os seus sofrimentos, as suas alegrias. Por desconstruir, desromantizar desde o início da sua gravidez, quando você começou a entender, né, tudo, como era ser mãe de verdade, quando você entendeu que era muito mais honesto da sua parte ser honesta, hoje você presta um serviço para quem te segue, para as mulheres que se inspiram em você. Então você também é uma mulher assim muito, muito admirável que eu tiro meu chapéu para você. Você tá de parabéns. Obrigada. Não faz assim que eu sou Parabéns. rapper ainda. Ai, meu Deus, é muito hormônio, gente. Já começa com É, essa. de verdade, de verdade. Morro de orgulho de você. E Muito, vamos se muito. ver, vamos, acho que Vamos, quando passar isso tudo, vamos tentar. mesmo. Vamos Vamos. trazer Manda um sol beijo e pro seu, luna. sim, Sandra, Fernando, todos. Um beijo, amada. Beijo. Obrigada. Fica com Deus. Obrigada. Obrigada, Obrigada. gente que Obrigada a você. participou. Muito obrigada por Obrigada. tudo. Rainha. Até a próxima. Até. Linda.